Este ano de 2022 é um ano para ser otimista ou pessimista? Perguntaram isso ao Bill Gates e ele disse que há muitas razões para ser otimista. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram, Viver de Renda Canal. 1.100 vídeos, 1.100 vídeos publicados aqui. Maratone todos e faça a linha do tempo, porque os vídeos se conversam. 4.100.000 horas de visualizações. Agradeço a todos vocês, que estão aqui no canal, assistindo, prestigiando. Este é um ambiente de troca, de interação. E o nosso propósito aqui é contribuir com o seu crescimento, com a sua evolução enquanto pessoa, profissional e investidor. Esse é o meu propósito. 1.100 vídeos gratuitos para você. Muito conteúdo, muita informação e experiência. É isso também que eu estou passando aqui. Experiência profissional, de consultor, 30 anos dentro das empresas e 15 anos na Bolsa, investindo. Erros e acertos. Compartilho tudo aqui com vocês. Hoje, quero reforçar, logo mais, às 19 horas, nossa live com Alceli Barroso, da IBM. Não perca, coloque na sua agenda. E para as pessoas que estão me perguntando, ainda estamos com disponibilidade para o programa de mentoria. Quem tiver interesse, via direct no Instagram, me procure, que eu ainda tenho algumas vagas para fechar as turmas que a gente abriu, as vagas que a gente abriu agora em janeiro. O programa de mentoria é uma assessoria, vamos dizer assim, mais de perto, olhando as suas necessidades, sua carteira de ações, verificando as suas dificuldades. Então é um acompanhamento mais direto e personalizado, Muito bem, perguntaram ao Bill Gates sobre a situação de 2022, o que é que ele via para o ano, e ele chegou e disse o seguinte: olha, há razões para ser otimista. Apesar de todas as dificuldades que 2021 trouxe, 2022 tende a ser um ano muito bom. Ele publicou no seu blog algumas razões pelas quais ele acredita que este ano será melhor do que o que passou, e pasmem, até sugeriu que 2022 pode ser o ano no qual, finalmente, a pandemia de Covid-19 pode acabar. Essa é a expectativa dele. Quais foram os principais pontos que ele destacou no seu blog? Ele disse o seguinte: na minha postagem anterior de final de ano, escrevi que achava que poderíamos olhar para trás e dizer que 2021 foi uma melhoria em relação a 2020. Fato. Embora eu ache que isso seja verdade em alguns aspectos, bilhões de pessoas foram vacinadas contra a Covid e o mundo está um pouco mais perto do normal. Verdade. A melhora não foi tão dramática quanto eu esperava, disse ele. Mais pessoas morreram de Covid em 2021 do que em 2020. Se você é uma das milhões de pessoas que perderam um ente querido com o vírus nos últimos 12 meses, certamente não acha que este ano foi melhor do que o anterior. É verdade. E aqui fica manifestada a nossa solidariedade. A gente precisa ter empatia com o outro e ser solidário. A pessoa que não tem empatia é uma cínica. A pessoa que não tem solidariedade é um imbecil, é uma pessoa ruim. Então a gente precisa ter empatia e solidariedade. E fica aqui o nosso entendimento de que, a despeito daqueles que perderam entes queridos, a vida continua. Fica-se nos nossos corações e nas nossas mentes lembranças, saudade. Cultivemos o que tivemos de melhor nas relações que construímos. Aqueles que tiveram parentes que viveram momentos de agonia, que conseguiram dar a volta por cima, parabéns, porque vencer este vírus foi um exercício de resistência, E todos nós temos que dar graças a Deus por continuarmos vivos, porque a vida é um milagre e a gente precisa agradecer a Deus todos os dias este milagre, o milagre da vida, da existência. E a pandemia, de alguma maneira, me fez pensar, e acho que todo mundo deveria também pensar sobre isso, sobre a brevidade da vida. A vida é um sopro, é um estalo. Portanto, não perca tempo com bobagens, não perca tempo disseminando ódio, mentiras,
Trabalhe para ser uma pessoa melhor todos os dias. Trabalhe para ser feliz. Trabalhe para deixar um legado para o mundo, para as pessoas à sua volta. Cultive o amor, cultive a tolerância, a paz, cultive a generosidade. Não seja uma pessoa má, não seja uma pessoa ruim, né? E aí o Bill Gates continua. Por conta da variante Delta e dos desafios com a absorção da vacina, não estávamos tão perto do fim da pandemia como eu esperava. No entanto, não há dúvida que a variante Ômicron é preocupante. Pesquisadores, incluindo uma rede chamada GIIC, que é apoiada por nossa fundação, Bill e Melinda Gates, estão trabalhando urgentemente para aprender mais sobre isso. E teremos muito mais informações, por exemplo, quão bem as vacinas ou infecções anteriores o protegem em breve. O mundo está mais bem preparado para lidar com variantes potencialmente ruins do que qualquer outro ponto da pandemia até agora. Pegamos essa variante antes de descobrirmos a Delta, porque a África do Sul investiu pesadamente em recursos de sequenciamento genômico e estamos em uma posição muito melhor para criar vacinas atualizadas se necessário. A Pfizer disse que precisava de 90 dias para fazer o ajuste. Já deve sair agora uma nova geração de vacina com ajuste para Ômicron, né? Tenho esperança, porém, de que o fim finalmente esteja à vista. Pode parecer tolice fazer outra previsão, mas eu acho que a fase aguda da pandemia chegará ao fim em 2022. Muitas pessoas me perguntaram recentemente se ainda estou otimista quanto ao futuro. Embora a resposta seja sim, ser otimista não significa ignorar os problemas. Veja bem, viu? Ser otimista não significa ignorar os problemas. Estou profundamente preocupado com um desafio em particular, disse Bill Gates. O desafio em questão é a governança colocada à prova muitas vezes durante a pandemia. Quando a pandemia finalmente chegar ao fim, será um tributo ao poder da cooperação e da inovação em nível global. Ao mesmo tempo, esta era nos mostrou como o declínio da confiança nas instituições públicas está criando problemas tangíveis e complicando nossos esforços para responder aos desafios. Com base no que vi nos últimos anos, estou mais preocupado do que nunca com a capacidade espera aí que eu me perdi aqui na tradução. Estou mais preocupado do que nunca com a capacidade dos governos de realizar grandes coisas. Bill Gates afirmou que os governos precisam agir para fazer os progressos em desafios como evitar um desastre climático ou prevenir a próxima pandemia. Mas o declínio da confiança torna mais difícil para os governos serem eficazes. Se o seu pessoal não confia em você, você não vai apoiar novas iniciativas importantes. E quando surge uma grande crise, é menos provável que sigam as orientações necessárias para enfrentar a tempestade. O declínio da confiança não começou em 2020 com a pandemia. É claro que há um aumento de polarização no mundo, em algumas regiões, por conta de questões ideológicas. Isso foi evidentemente muito percebido aqui nos Estados Unidos. Embora estejamos longe de estar sozinhos, os americanos estão se tornando mais divididos, ou se tornaram mais divididos nesses últimos tempos, e profundamente enraizados em suas crenças políticas, e isso é sério, isso é perturbador. Há uma lacuna que está criando aí um abismo cada vez mais difícil de se transpor. O governo precisa regular o que pode e o que não pode ser dito nas redes sociais, apesar das discussões sobre liberdade de expressão que acompanham o tema. É preciso, de alguma forma, estabelecer limites. As questões das fake news, né, do ódio, disseminação de intolerância, isso não pode ser admitido.
Você não pode caluniar alguém ou enganar alguém prometendo algo que você não cumpre, que você não entrega. Os programas de TV não podem mostrar também certas coisas antes de determinados horários. Essas regras existem para proteger as pessoas. Precisamos ter um regramento para proteger as pessoas. Então, por que nosso governo não poderia criar novas regras para o ambiente da internet para proteger a própria sociedade de danos mais tangíveis provocados pelas mídias sociais? Isso era algo que não existia no passado e que foi surgindo, e por conta disso era algo que não era regulado, mas exige uma certa regulação. Mas isso tudo tem que ser feito com espírito de abertura, com ouvir os diversos grupos para se chegar a uma média de entendimento. Isso é importante. Não são fáceis aplicar essas questões, é preciso de muito debate público, em que linhas isso deveria estar, isso é factível, mas é importante que seja feito. Um outro ponto de otimismo para ele é o progresso da conversa climática que aconteceu nos últimos anos. Há uma frase que gostamos de usar em nossa fundação: o progresso é possível, mas não inevitável. A mudança acontece porque grupos de pessoas se reúnem e decidem tornar as coisas melhores. Pode não acontecer tão rápido quanto você deseja ou precisa, mas se você tiver pessoas suficientemente inteligentes, atenciosas e apaixonadas lutando por isso, o progresso virá. Gates contou em seu texto que está entusiasmado com o que viu na COP26 em Glasgow, em especial com as questões relacionadas à inovação. Existe um amplo entendimento de que a inovação precisa estar na vanguarda de qualquer plano para chegar a emissões zero até 2050. O setor privado, as organizações sem fins lucrativos, tudo isso precisa estar interagindo, conversando, dialogando. Foi encorajador ouvir líderes de vários setores que precisam fazer parte dessa transição. O papel do empresário é importante nesse contexto. Isso aí envolve também o transporte marítimo, a mineração, os serviços financeiros. Falar sobre seus planos para descarbonizar e apoiar a inovação foi muito importante. A gente vê grandes lideranças falando sobre isso. A conferência deixou claro que o mundo está engajado. Estamos progredindo, sim, não vamos ser tão pessimistas, né? O resultado foi uma série de passos concretos importantes, com novos compromissos de investimento em tecnologias limpas, promessas de cortar a emissão de metano, acabar com o desmatamento, criar uma coalizão que ajudará os agricultores a se adaptarem. Ele declarou ainda que está claro que grande parte da digitalização que a pandemia trouxe veio para ficar, né? Os últimos 2 anos nós tivemos saltos monumentais por conta da pandemia nas questões da digitalização. Passamos a usar a tecnologia de forma muito mais acelerada. Muitas mudanças que levariam anos acabaram levando meses. E isso é bom, veja que a moeda tem 2 lados, né? Vimos uma adoção rápida e generalizada de serviços que já existiam, como pedidos de mantimentos online, reuniões por chat de vídeo. Vimos a criação de novas inovações que eu acho que representam apenas a ponta do iceberg do que está por vir nos próximos anos. A principal mudança aconteceu nas relações de trabalho, disse Gates. A pandemia revolucionou a forma como as empresas pensam sobre produtividade e presença no local de trabalho. Houve aí uma grande mudança, né? Uma grande transformação. Nós podemos dizer também que esse trabalho remoto, esse trabalho híbrido, de certa forma, ele veio para ficar, né? Estamos vendo também uma evolução de estruturas, o que pensávamos que seriam essenciais para a cultura do escritório. Essas mudanças só intensificarão nos próximos anos à medida que as empresas e os funcionários se adaptem a novas formas permanentes de trabalhar. Estou muito animado com o potencial de experimentação em curso. As expectativas em torno de como seria a produtividade diminuíram. Vejo muitas oportunidades de repensar as coisas e descobrir o que está funcionando e o que não está. A educação, a gente também vai ver passar por grandes mudanças.
como usamos as ferramentas digitais para aprimorar a maneira como as crianças aprendem. E aí vem o 5G, e aí vem o metaverso, né? Muita coisa positiva vindo aí pela frente. A capacidade das novas ferramentas de educação digital de transformar a sala de aula vai depender, obviamente, do acesso das crianças à tecnologia em casa, E aí temos a questão das pessoas com menos condições financeiras, num país como o Brasil, que realmente tem uma dificuldade gigantesca de ter conectividade em suas casas, né? Isso é algo que precisa ser resolvido. Isso é alvo de política pública. Cabe ao governo resolver isso. Dinheiro tem, do FUST, Fundo da Universalização do Serviço de Telecomunicações. Dinheiro que é tirado das nossas contas, que a gente paga todos os meses. Tem 36 bilhões para usar para isso. Então o dinheiro tem. Falta alguém forçar o governo a usar esse dinheiro, porque o governo parece que precisa ser forçado. Esse assunto tem que chegar ao Supremo Tribunal Federal para uma decisão impositiva. Usa-se o dinheiro, ponto. Tem que ser assim, lamentavelmente. Não há sensibilidade, tem que ser via uma decisão autoritária, de cima para baixo. Cumpra-se, tem que ser assim, né? Então o dinheiro do FUST é para ser usado para isso. Então, as crianças precisam ter acesso à tecnologia em casa. A lacuna de acesso diminuiu desde o início da pandemia, continuará diminuindo, mas muitas crianças não têm um computador decente, não têm conexão de internet em sua residência. Encontrar maneiras de expandir o acesso é tão importante quanto o desenvolvimento de novas inovações, disse Bill Gates. A telesaúde, grandes progressos a gente vê pela frente, ela não é nova, mas sua popularidade durante a pandemia era. Nos últimos 2 anos, vimos mais pessoas optando por consultas virtuais em vez de atendimento presencial. As tecnologias que facilitam essas consultas estão ficando muito melhores e espero grandes melhorias nos próximos anos. Por fim, existem sim razões para o otimismo em 2022. Um grande revés como a pandemia torna mais difícil acreditar que o progresso é possível, mas estou otimista. Nossa capacidade de construir um mundo onde todos tenham uma chance de viver uma vida saudável e produtiva é muito grande, eu tenho esperança nisso. Essa capacidade depende de podermos deter a próxima pandemia, porque ela vem aí. Não podemos nos dar o luxo de repetir o sofrimento dos últimos 2 anos. O mundo teve chance de investir nas ferramentas e sistemas que poderiam ter evitado a pandemia de Covid-19. Nós não aproveitamos. Agora é a hora de aprender com nossos erros. Precisamos aprender com os nossos erros e tomar medidas para que eles não se repitam, para evitar que essa experiência terrível volte a acontecer. A boa notícia é que o mundo não precisa mais ser persuadido de que deter uma pandemia é importante. As pessoas já sabem que isso é importante. Tenho esperança de que veremos amplo apoio para os esforços de preparação para uma futura pandemia e planejo gastar mais tempo defendendo esses planos. Essa é a coisa mais importante em que vou trabalhar em 2022. Então, foi alguns pontos do seu blog, né, que ele divulgou e que eu achei assim maravilhoso, né, como reflexão e a gente precisa fazer essa escuta qualificada, aprender a pensar fora da caixa, escutar esses grandes bilionários, esses grandes empreendedores, empresários, né? Porque eles são a vanguarda do nosso tempo. Eles construíram grandes coisas e estão agora, o Bill Gates transferiu quase todos os seus ganhos para a Fundação Bill e Melinda Gates. Ele está devolvendo ao mundo as coisas que ele ganhou, né? Então isso é muito bom. Ele é amigo do Warren Buffett. O Warren Buffett convenceu ele a doar boa parte da sua fortuna para a área social. E ele canalizou isso para a Fundação Bill e Melinda Gates, que trabalha com muito foco em programas na área de saúde, de agricultura, de educação e tecnologia. Então, essas são as áreas de atuação da Fundação Bill e Melinda Gates. E dessa forma ele vai deixando um legado para o mundo, tentando deixar algo melhor para o mundo que ele vive. Já está numa idade, vamos dizer assim, que ele não precisa de tantos bilhões de dólares assim na sua conta, na verdade. Então ele está aí já fazendo essa ação de responsabilidade social, de preocupação com a vida dos outros e com o futuro do planeta.
Isso é muito bom. Tem muita gente boa, bilionários, milionários, muita gente boa fazendo a sua parte. Muita gente não sabe o que eles estão fazendo, mas se pesquisar, acha. Então tem muita gente fazendo coisas maravilhosas. Outro dia eu citei o Keanu Reeves, né? Com sua obstinação em ajudar a encontrar a cura de alguns tipos de câncer, né? Então existe aí histórias maravilhosas de pessoas bem-sucedidas que são gente do bem, querendo fazer o bem. E é assim que a gente tem que ser, nós, cada um de nós. Pense sobre isso. Fique com Deus, deixe o like. Até a próxima. Tchau.